hoje, profeta, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto acabar, o seu cálice vai transbordar. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Amém. Achei que o livro a pregação não ia querer abrir hoje para mim. Quantos aqui já puderam sentir a presença do Espírito Santo essa noite? Amém, glória a Deus. E o que eu quero falar com você essa noite é exatamente sobre a presença do Espírito Santo. Quantos já ouviram aquela frase assim: melhor feito do que perfeito? Quem já ouviu? Vim para te contar hoje que essa é uma mentira de Satanás. Nós fomos feitos para fazer e fazer de modo perfeito. Foi para isso que o Senhor te criou. O Senhor não te criou faltando nada. Ele te criou na medida perfeita para que você possa realizar com perfeição tudo aquilo que Ele te entregou. A palavra que eu quero ler com vocês hoje, ela começa lá em 1 Samuel 2, versículo 27. E ela vai contar a história do sacerdote Eli. Talvez vocês não se lembrem de Eli, mas vocês vão se lembrar de Samuel. Eli foi o sacerdote que recebeu Samuel na sua casa. E aqui nós vamos ler um recado do Senhor para o profeta Eli. Ele fala assim: veio um homem de Deus, Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra mais seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha, nesse verso a gente vai ver o Senhor, através de um profeta, vindo repreender-lhe. Se você voltar um pouco antes nos versos, vai dizer que os filhos de Eli faziam tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E isso se espalhava pelo povo. Eles não só faziam, como agora o povo sabia que eles faziam. E Eli era o sumo sacerdote. Eli é aquele papel que você exerce na sua casa hoje. E Eli, como sumo sacerdote, ele deveria pegar os seus filhos e dizerem: dessa forma, vocês não irão se apresentar diante do Senhor. Dessa forma, eu não permito que vocês entrem no Santo dos Santos. Dessa forma, eu não permito que vocês queimem incenso ao Senhor. Dessa forma, eu não permito que vocês sacrifiquem ao Senhor. Mas Eli, por ter honrado mais os filhos, ele deixa que os filhos continuem fazendo com desmazelo aquilo que eles deveriam fazer com perfeição para o Senhor. Muitas das vezes nós acreditamos que a posição que nós ocupamos, ela é mais importante do que a maneira como nós exercemos aquela posição. O Senhor te deu uma posição para você exercer com perfeição. A posição que você ocupa, ela não é mais importante que você. A maneira como você realiza aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos é mais importante do que o lugar que você está. Então o Senhor vem repreender Eli, porque Eli se esqueceu do que o Senhor tinha pedido a ele, do que o Senhor tinha entregado nas mãos dele. Muitas das vezes a gente se agarra às promessas que o Senhor nos fez, mas nós não fazemos nada para honrar o Senhor. E nós esperamos que o Senhor vá até o final, cumpra a promessa que Ele fez na nossa vida, quando nós não fazemos nada.
Às vezes o Senhor te dá uma posição de destaque em algum lugar para que você declare a palavra dEle, para que você fale do amor dEle. E ao invés de você honrar ao Senhor e fazer com perfeição aquilo que o Senhor te deu, você faz com desmazelo. Você não se entrega realmente ao Senhor, você não honra a Deus. A palavra honra, ela significa fazer distinção. Quantas das vezes nós tratamos Deus como um amigo, mas eu não digo na questão de intimidade, eu digo na questão da gente achar que pode fazer de qualquer coisa, de qualquer forma para Deus, porque Deus vai perdoar. Ou que nós podemos fazer ou falar com Deus de qualquer forma, porque o Senhor me deu uma promessa, então Ele vai cumprir. Aqui nós vemos o Senhor dizendo para ele: olha, eu prometi, mas vocês não me trataram com honra, então eu vou tratar a vocês da maneira que vocês me trataram. Se nessa noite o Senhor batesse na sua porta e te dissesse: eu vou tratar você e a sua família da mesma maneira que você tem tratado a minha presença, a minha casa, as minhas palavras, como vocês seriam tratados perante o Senhor? Se nessa noite o Senhor te dissesse: eu irei te retribuir da mesma maneira que você tem me entregado, eu me entregarei a você da forma que você tem me entregado, qual é a porção que você receberia do Senhor? Será que você permaneceria na posição que você está hoje? Será que você permaneceria com a autoridade que você tem hoje? Porque quando o Senhor fala com Eli, olha, ele fala: eu escolhi para subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Ele está te dizendo: eu te dei destaque, eu te escolhi para que você tivesse destaque, não somente perante o povo, mas também perante mim. E você desprezou tudo isso. Às vezes a gente coloca mais amor nas coisas e nas outras pessoas do que no Senhor e na palavra do Senhor. O Senhor te deu a sua família, você tem que amar a sua família, mas não faça como Eli. Não ame a sua família acima de Deus. Pastor, o que você está querendo te dizer? Se a tua família tem te levado para longe do Senhor, você precisa corrigir o caminho. É você que precisa influenciar a sua família, e não a sua família influenciar você. É você que precisa influenciar os seus amigos e não seus amigos influenciar você. É você que precisa trazer o povo a honrar o Senhor, ao caminho do Senhor, do que ser levado para longe do Senhor. E Eli se esqueceu. E todas as vezes que nós esquecemos e nós quebramos um princípio perante o Senhor, esse princípio nos quebra de alguma forma. Eli colocou os filhos como mais importante do que o Senhor. E acontece que, por causa disso, ele perde os 2 filhos no mesmo dia. Os 2 filhos morrem. E ele, pelo susto daquela notícia, ele cai de uma cadeira e ele morre também. Tudo se perdeu pela falta de honra. Tudo se perdeu porque eles esqueceram de colocar a presença do Senhor no lugar certo. Os filhos de Eli, eles estavam tão apegados à posição que eles tinham, que eles resolveram pegar a Arca da Aliança, que naquele momento ele representava a presença de Deus, a glória de Deus, e levar para a guerra com os filisteus sem consultar a Deus. Eles faziam tudo de maneira errada, e eles achavam que eles tinham autorização de Deus para levar a presença do Senhor para onde eles quisessem, e não para onde o Senhor queria ir. E então eles levam a Arca da Aliança. E é nesse momento que eles morrem e a Arca da Aliança é roubada de Israel. Então essa Arca de Israel, essa Arca da Aliança, ela vai para o povo filisteu. Deixa eu só voltar um pouquinho. Um dos motivos, se você ler a história, o Senhor fala, a Bíblia relata que os filhos de Eli, eles estavam se deitando com outras mulheres, eles estavam fazendo tudo de uma maneira errada, mas o Senhor, ele repreende ele por uma coisa. Vocês lembram pelo que o Senhor repreende? Porque eles zombaram, ou eles fizeram descaso das ofertas que o Senhor determinou para Ele mesmo. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Às vezes você está achando que o que o Senhor está te pedindo, você tem a opção de entregar ou não. Ou você tem a opção de entregar da maneira que você quer. Não funciona dessa forma com o Senhor. É tudo ou é nada.
Os filhos de Eli, eles foram repreendidos porque eles zombaram da oferta que o Senhor tinha determinado para ele mesmo. Não zombe daquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Não deixe de lado aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, porque o que Ele tem para você é palavra de vida eterna. O que o Senhor tem para você é te conduzir ao caminho de volta ao altar. O que o Senhor tem para você é te conduzir mais perto da presença dEle. O que o Senhor tem para a sua vida é um nível maior de intimidade com Ele. Muitas das vezes a gente acredita que a gente pode entregar ao Senhor o que sobra. Eu vou na igreja domingo à noite, porque domingo à noite eu não trabalho, eu já não tenho mais nada, eu já almocei com a minha família, eu fiquei com a minha família, então domingo à noite eu vou. E aí a gente faz da igreja um clube social, que de vez em quando você vem, você bate a carteira, você vai embora, você se sente bem porque você fez aquilo, a sua consciência está limpa, porque eu já fui essa semana. Não preciso ir 2 vezes, eu não preciso ir 3 vezes, mas às vezes o único momento que você tira para Deus é o momento que você está sentado nessas cadeiras. E quantas das vezes você passa por aquela porta e nem o momento que você está aqui você tira para Deus? Você está conversando com seu irmão, você está no telefone, você está pensando no dia de amanhã, você está programando as coisas que você tem que fazer e você não está entregando a Deus nem aquilo que você se propôs a entregar. Quando o Senhor requer algo de nós, que nós entreguemos de todo o coração, que nós entreguemos de coração voluntário, que nós não caiamos nos mesmos erros dos filhos de Eli, que zombaram daquilo que o Senhor pediu. Se o Senhor está te pedindo, entregue. Entregue com um sorriso, entregue com o coração livre, porque perder, porque você não entregou, dói muito mais do que entregar. Dói muito mais você perder aquilo que o Senhor te pediu, do que você entregar aquilo que o Senhor te pediu. Quando o Senhor pede Isaac para Abraão, Abraão entrega, e o Senhor entrega ele de volta. Agora eu fico imaginando, e se Abraão tivesse dito não? Talvez ele teria perdido, assim como Eli perdeu. Assim como Eli perdeu a promessa que o Senhor determinou sobre a vida dele. Talvez Abraão teria perdido, porque ele não entregou aquilo que o Senhor determinou. Então, ao invés de perder, abra mão para seguir, abra mão para fazer a vontade do Senhor, abra mão para realmente viver uma vida plena ao Senhor, abra mão para que você seja uma pessoa irrepreensível diante de Deus, para que quando chegar naquele dia que você se apresentar diante do Cordeiro, Ele se agrade das suas obras, para que você seja encontrado com favor diante de Deus. Não é fácil, nenhuma entrega é fácil, mas eu te garanto que viver uma vida de honra é muito melhor do que viver a vida que os filhos de Eli viveram. Então eles levam a Arca da Aliança para essa guerra, eles perdem, eles morrem, eles perdem a Arca da Aliança e a Arca da Aliança vai parar com os filisteus. Mas não ficou muito bom para eles não, você sabe por quê? Quando a presença do Senhor está, onde há idolatria, onde há pecado, onde há hipocrisia, onde existe falta de Deus, e a presença do Senhor chega roubada, igual eles fizeram, a coisa não fica muito boa. Eles começaram a ter várias pragas, os deus deles acordava com a cara no chão, ao pó diante da Arca da Aliança, porque nós precisamos nos curvar diante do Senhor, e o Senhor não permite que outros deuses se mantenham de pé diante dele. Aonde a presença do Senhor está, Ele reina. E então o povo fica desesperado e resolve entregar a arca de volta, fala, leva ela, não está dando certo, entrega a arca de volta para o povo de Israel. E a arca vai parar na casa de Abinadab. E então, ela fica na casa de Abinadab por 20 anos, até que um dia, Davi resolve trazer a Arca da Aliança de volta. Ele resolve trazer ela para o templo, para a tenda que ele tinha construído e para dentro da cidade de Davi. Então vai falar lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 7. E de novo Davi... Não, gente, desculpa. É isso mesmo. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanharam partiram para Baalá, em Judá, em busca da Arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina,
Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, lírias, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Talvez você não saiba, mas quando o povo sai do Egito e o Senhor, ele se achega a Moisés, ele dá a Moisés características, especificações perfeitas e precisas de como ele queria que tudo fosse feito. E uma das coisas foi a Arca da Aliança. E ele fala, coloca quatro, eu esqueci o nome, argolas, quatro argolas em volta de ouro, e ela vai ser carregada com meu Deus, Jesus. Ela será recarregada com madeira de acácia, nos ombros. Então, a ordem do Senhor era, todas as vezes que a arca for movida, ela vai ser carregada nos ombros. Então, aqui a gente vê que Davi, ele tem o pensamento correto. Ele quer trazer a arca de Deus de volta para dentro da cidade. Mas ele faz da maneira errada. O Senhor estipulou uma maneira como a presença dele deveria ser conduzida. E quando você não faz da maneira que Deus ordenou para fazer, aquilo que você usou para substituir o esforço que você deveria fazer, ele se torna sua ruína. Eles colocam a Arca da Aliança em carros, com bois conduzindo, e eles acreditam que está tudo certo, nós não vamos carregar ela no ombro, nós vamos levar os bois conduzindo essa arca. Só que ela começa a cair, porque os bois tropeçam. Então, Uzá tenta parar a arca com a mão. E a Bíblia fala que ele é fulminado naquele momento. Uzá teve a arca na casa dele por 20 anos. 20 anos ele teve a arca dentro da casa dele. E ele se esqueceu que aquela arca carregava a presença de Deus. Talvez você já tenha crente há muito tempo, talvez você já conheça o Senhor há muito tempo, talvez a sua casa já contenha a presença do Senhor há muito tempo, mas você se esqueceu que a presença do Senhor é fogo consumidor, você se esqueceu que você precisa reverenciar a presença do Senhor, você se esqueceu que se você se chegar à presença do Senhor com mãos impuras, se você chegar ao Senhor com o coração impuro, você pode ser fulminado e perder a sua vida diante do Senhor. Às vezes a gente convive com a presença do Senhor e a gente se esquece da verdade aquilo que ela é. Quanto mais perto nós estamos da presença de Deus, mais perto nós estamos de mostrar as nossas imperfeições. Mais perto o fogo tem que consumir o nosso pecado. Mais perto nós temos que nos livrar daquilo que nos afasta de Deus. Mais perto nós temos que conduzir a nossa vida perante o Senhor. Uzá manteve a Arca da Aliança na casa dele, ele era filho de Abinadab, por 20 anos, e ele se esqueceu o que aquela arca representava. Não se esqueça do que a presença do Senhor representa na sua casa, não se esqueça de reverenciar a presença do Senhor, não se esqueça de realmente entender o que é a presença do Senhor dentro da sua casa. A gente tem vivido um tempo de avivamento, a gente tem vivido um tempo onde a presença do Senhor tem sido abundante do nosso meio, e às vezes a gente se esquece de todo o sacrifício que é feito para que essa presença do Senhor seja atraído. Se você chegou aqui hoje, essa noite, você pode sentir a presença do Senhor, eu quero te dizer, teve pessoas que chegaram mais cedo que você, teve pessoas que oraram em todos os lugares, teve pessoas que intercederam por você, tinham pessoas em jejum pela sua vida, tinham pessoas com as mãos estendidas pedindo, Senhor, traga insegurança para a sua casa. Senhor, nós estamos preparando a casa. Senhor, nós estamos, ó Pai, querendo que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio. Nós estamos, ó Pai, preparando o ambiente para que a Tua presença mova nesse lugar. Houve um preço pago para que a presença do Senhor se manifestasse nessa casa. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que para a presença do Senhor se manifestar, exige sacrifício. Nunca se esqueça do que é a presença do Senhor na sua casa.
E então Davi vê aquela situação e ele fica muito triste. E ele resolve deixar para lá. E eles levam a casa de Obed-edom, a Arca da Aliança. E a Bíblia fala que a Arca da Aliança fica na casa de Obed-edom por 3 meses. Sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem? É que você lê que ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E é só isso que a Bíblia fala a respeito. Ela ficou lá por 20 anos. Ponto. Quando chega na casa de Obed-edom, a Bíblia fala que toda a família dele, tudo que ele fez, prosperou. O Senhor abençoou a casa dele de 3 maneiras. O que o Senhor não fez em Abinadab em 20 anos, ele fez em 3 anos na casa de Obed-edom. Eu posso te garantir, a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que quando a arca entrou naquela casa, ele reverenciou a arca. Ele soube que a presença do Senhor chegava junto. Ele soube o que é a preciosidade que ele tinha na casa dela. Quando o filho de Abinadab age com irreverência, eu tenho certeza que Obed-edom se entrega na presença do Senhor e diz: vem, Senhor, vem, a minha casa é tua, nós vamos te reverenciar. O Senhor tem um lugar na minha casa, o Senhor tem um lugar de destaque na minha casa, porque hoje a presença do Senhor entrou na minha casa. Então não importa se você conhece a Deus há 10 anos, há 5 anos ou há 3 meses. O que eu quero te dizer é que o importa é como o teu coração se encontra na presença do Senhor. É como você referencia a presença do Senhor. É a sede, é a fome que você tem de conhecer e de atrair a glória de Deus para sua casa. Não precisa de 20 anos para você ser tocado para a presença do Senhor. O que precisa é que você tenha o coração no lugar certo nessa noite. O que precisa é que você entenda que tudo o que você precisa é reverenciar a presença do Senhor, é honrar a presença do Senhor. Mas muitas das vezes nós não conseguimos honrar a Deus porque nós não sabemos como honrar o irmão que está do nosso lado. A Bíblia fala assim: vocês dizem que me amam, como vocês amam o Deus que vocês não veem, mas não amam o irmão que vem? Como você pode honrar a um Deus que você não vê, se você não sabe honrar o seu parente, se você não sabe honrar o seu marido, se você não sabe honrar os seus filhos, se você não sabe honrar os seus pais? Como você pode honrar a Deus que você não vê, se você não consegue honrar o colega que está do teu lado? Se você olha para ele e você se acha melhor do que ele, se você acha que